Paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar nosso estudo bíblico, agora em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Aqui no título, nós já vimos que Abraão tem um chamado. E você, tem um chamado? Tem um propósito? Você sabe por que você está aqui? O que Deus quer que você faça aqui na terra? É uma pergunta. Abraão, até os seus 75 anos, não tinha um chamado. Eu tenho 40. E aí, qual é o seu chamado? Deus chamou Abraão para sair da terra dele, ele e sua família, e ir para Canaã. Então ele saiu do seu conforto, da sua família, do seu lar, para escutar a voz de um Deus que ele não conhecia. O pai dele era idólatra, fazia estátuas. Os deuses que ele conhecia eram feitos pelos homens. Mas ele escutou a voz de um Deus vivo, diferente, ele viu que era diferente. E ele decidiu acreditar nessa voz, nesse chamado. Imagina a fé desse homem. E ele teve que convencer a sua esposa, seus funcionários, toda a sua parentela, o sobrinho dele, o Ló. Ele convenceu toda a família dele a acreditar nesse chamado. Hoje Deus te chama para você conhecer a palavra dele e fazer a sua vontade. Jesus Cristo te chama para seguir o exemplo dele e você entrar no céu. Você tem um propósito aqui na terra. Nós caímos no Éden. Comemos do fruto proibido, que é a ciência do bem e do mal, e hoje vivemos nesse mundo caído. Só que nós temos a chance de voltar. Esse é o propósito de Jesus Cristo ter vindo à terra. Aceitem a Jesus e vamos todos nós seguir o chamado de Deus, tá bom? Orem, busquem a Deus, vão à igreja e vocês a cada dia vai ficar mais claro o propósito que Deus tem para vocês. Alguns ele chama para evangelizar, outros para curar enfermos, outros ele manda em missões. Deus usa cada um de um jeito. Tem pessoas que Deus não usa em ministério, mas só com o seu bom exemplo, no seu dia a dia, você obedecendo a Deus, você pode converter outras pessoas. As pessoas vão ver, nossa, aquela pessoa é diferente. Olha que paz que aquela pessoa tem. Nunca vi aquela pessoa abalada, triste. Olha que exemplo bonito, que pessoa educada. Ela tem um brilho diferente. Então, pelo seu comportamento, você traz pessoas para Cristo também. Então, todos nós temos um chamado, mas devemos descobrir qual é. Mas sabemos de uma coisa: Deus está te chamando. E Jesus Cristo também. Vamos continuar a leitura? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa linda. Por Abraão ter aceitado o chamado de Deus, Deus fez uma promessa para ele. Que quem abençoasse ele seria abençoado, e quem amaldiçoasse ele seria amaldiçoado. E que por Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Mas como isso? Como que funciona isso? Aqui tem um mistério. Deus chamou Abraão. E mais para frente nós vamos ver que Abraão não poderia ter filhos. A Sarai, a esposa dele, era estéril. E Deus deu um filho para eles. O filho da sua velhice, o filho da promessa. Imagina o amor que esse casal tinha por esse filho. E Deus pediu em sacrifício esse único filho deles, para testar a fé de Abraão. E Abraão, no seu coração, tinha tanta certeza, ele confiava tanto nesse Deus, nessa voz que ele escutou, nesse chamado dele. Ele viu que esse Deus era tão diferente, que ele era um Deus vivo. Ele confiava nele de todo o coração. Ele sabia que esse Deus era bom e que não ia permitir que nada acontecesse com seu filho. Então ele foi preparado. Ele sabia que ia voltar com seu filho vivo. Até quando seu filho
perguntou: pai, cadê o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. Ele confiava nesse Deus. Vamos confiar no nosso Deus. E por essa confiança de Abraão sacrificar o seu filho da promessa, o filho amado, Deus mostrou para o céu inteiro o amor que aquele homem tinha por ele e decidiu mandar seu filho, Jesus Cristo, à terra. E por Jesus Cristo foi abençoado todas as famílias da terra. Então, por Abraão, por essa fé que ele teve, Deus já tinha o plano da salvação. Só que pela fé de Abraão, Deus mostrou ao céu, aos anjos, ao acusador, o inimigo, a todos, o porquê que Deus ama tanto esse povo, ama tanto sua criação. O homem, na sua natureza, aqui caído, ele é mau. Só que todo homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos muitas virtudes. E Deus, ele não olha para aquilo que está mal em você. Ele não olha para o estado que você está de pecador. Ele olha para você e vê o que você pode ser. Ele olha para você e vê o que você pode se tornar. Ele vê suas qualidades e ele quer exaltar suas qualidades e quer fazer que você melhore seus defeitos. Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Então se entregue a esse Deus como Abraão confiou, se entregou. Porque por ele, por Abraão, foi bendita todas as famílias da terra. Porque Deus viu esse exemplo bonito. Ele já fez esse teste para ficar um exemplo aqui, né? Ele já foi para tipificar a vinda de Cristo, né? Que Deus ele sacrificou seu filho amado, não é? Então, pela fé de Abraão, Deus enviou seu filho aqui também. Como Abraão abriu mão do que ele mais amava, por amor ao seu Deus, Deus também, da mesma forma, por amor à humanidade, para resgatar a humanidade, enviou seu filho amado. Então, por isso são benditas todas as famílias da terra. Tá certo? Isso aqui é na parte espiritual. Porque Abraão não é pai de todas as nações. Ele é pai dos hebreus, de Israel, e ele é pai de Ismael, que são os árabes, certo? O povo agora que são os islâmicos ali, né? Então Abraão é pai dessas duas nações, Israel e dos árabes ali, do Islã, né? Ele não é o pai de todas as nações. Então, fisicamente, não tem como ele ser todas as famílias benditas por Abraão. Mas é espiritualmente, tá bom? Vamos continuar a leitura? Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e o mandou a Canaã. E Abraão chegou lá, foi obediente a Deus, chegou a Canaã, e Deus falou com ele novamente quando ele chegou na terra prometida. E disse: Eu vou dar à sua semente, à sua descendência, essa terra. Abraão olhou para aquela terra, já tinha pessoas morando lá, os cananeus, a descendência de Cã. Ele podia questionar Deus, ele podia falar: Mas Senhor, tem tanta gente aqui, tantos povos poderosos, e o Senhor vai dar essa terra para mim? Mas não, ele não questionou. Quem confia só aceita. Ele aceitou a bênção. Aceita a tua bênção, aceita, tome posse dela. Jesus prometeu a vida eterna para vocês, aceita. Só fala: Amém, Senhor. Eu quero. Eu vou fazer o meu melhor. O seu sacrifício na cruz não foi em vão.
Aceita a tua bênção. Você viu que Deus falou com Abraão? Não chamou ele, né? Para o seu propósito. Abraão ouviu, foi obediente. E depois, quando ele chegou no objetivo onde Deus tinha mandado ele, Deus falou com ele novamente. Abraão escutou, ele recebeu a bênção, porque Deus recompensa quem obedece a ele. Ele recebeu a bênção e ele foi grato. Ele fez um altar ali e invocou o nome do Senhor. Então, fica o exemplo para nós. Ouçam o chamado do Senhor. Como que te ouve o chamado do Senhor? Leia uma palavra. Tem várias promessas na palavra que Ele te chama para você fazer. Tem várias obrigações para você fazer. Tem muita coisa para você fazer. Escute o chamado de Deus. Vá à igreja. A palavra daquela noite, daquele dia, pode mudar a sua vida. Presta atenção no chamado do Senhor. Ore, porque Deus pode te chamar em sonhos. Ou como Abraão, através Deus pode falar diretamente. Você pode escutar a voz de Deus. Deus quer falar com você. Aceite o chamado. E escutando o chamado, obedeça. Faça o que Deus te mandou fazer. Se Deus mandar você ajudar alguma família, vai fazer uma compra e ajuda aquela família. Se Deus mandar você sair da sua casa e ir para a Inglaterra, vai para a Inglaterra, sem medo. Eu escutei tanto testemunho na nossa igreja que pessoas que Deus mandou. Deus tem uma promessa na sua vida, você vai ter que ir para outro país. A pessoa não tinha condição nenhuma e Deus preparou tudo, viagem, passaporte, tudo. E as pessoas vão e depois eu escuto elas voltando contando testemunho que Deus preparou tudo para elas. Porque Deus honra a sua palavra. E depois que cumprir a palavra, sejam gratos. Depois que vocês receberam as benções, agradeçam a Deus. Abraão ali já fez um altar em homenagem a Deus e invocou o nome do Senhor, para ser grato a Ele. Sejamos gratos ao Senhor. Oremos, agradecemos. Agradeça mais do que o peçam, sempre. Porque Deus é misericordioso. Ele nos protege todo dia. Tem livramento que a gente nem vê, a gente nem sabe. O tanto que Deus faz por nós. Então sejamos servos ao Altíssimo, servo a Deus. Escutem o chamado e quando chegar no objetivo, Deus vai falar com vocês. Nosso objetivo agora é a vida eterna, não é mais a terra prometida, não é mais uma terra física. O Senhor nos prometeu agora uma morada celestial. A Nova Jerusalém. Deus nos preparou lugar. Jesus foi ao céu para nos preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. E uma delas é sua. É só ser fiel a Deus. É só escutar o seu chamado e pôr em prática a sua palavra. Essa é a palavra de hoje. Agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a vida de vocês. Deus seja louvado.